Capítulo 7. Nas praias da solidão. Depois de terem percorrido juntos as areias ardentes do deserto, um dia, sem que esperassem, depararam-se com outro caminho. Este, disse o pastor suavemente, é o caminho que devem seguir agora. Assim, seguiram em direção oeste, tendo os lugares altos bem às suas costas. E chegaram em pouco tempo ao fim do deserto, à praia de um grande mar. É hora de nos separarmos, grande medrosa, disse ele. Devo voltar às montanhas, lembre-se disso. Mesmo que lhe pareça estar muito distante, muito longe de mim e dos lugares altos, não há distância alguma que nos separe. Posso atravessar as areias do deserto tão rápido quanto saltar dos lugares altos para os vales. Tão logo me chame, virei. Deixo-lhe esta palavra. Creia nela e pratique-a com alegria. Meu rebanho ouve a minha voz e me segue. Enquanto obedecer-me, grande medrosa, e seguir o caminho que eu escolher para você, será capaz de ouvir e reconhecer a minha voz. Quando a ouvir, deve obedecer a ela. Lembre-se, será sempre suave obedecer a minha voz, mesmo que pareça levá-la a caminhos, a seu ver, impossíveis ou mesmo tolos. Após dizer essas palavras, ela a abençoou e partiu aos saltos pelo deserto, em direção aos lugares altos. Agora, bem atrás dela, Grande Medrosa e suas duas companheiras andaram pelas praias do grande mar durante muitos dias, e a princípio parecia-lhe que nunca antes conhecera a verdadeira solidão. O verde vale onde vivera com todos os seus amigos estava atrás, bem longe. Até as montanhas estavam fora do alcance de sua vista. Era como se nada houvesse naquela imensidão, a não ser o deserto sem fim de um lado e o mar imenso de outro. Nada crescia ali, nem árvore, nem arbusto, nem mesmo relva. Nas praias, pedaços de madeira trazidos pela água se espalhavam misturados com algas marinhas, com exceção das gaivotas volteando e gritando no alto, e dos caranguejos procurando sua habitação na areia. Ninguém mais vivia naquela região. A intervalos assoviava um vento gelado por entre os vagalhões, que cortava, como se fosse lâmina de uma faca. Naqueles dias, Grande Medrosa, de mãos dadas com as suas duas companheiras, sentia maravilhada o apoio delas. E era estranha, talvez, a maneira como ela andava. Leve, o corpo reto e quase sem manquejar. Algo durante a caminhada pelo deserto a havia marcado de maneira profunda para o resto da vida. Tratava-se de secreta marca interior, que ninguém sabia, pois nenhuma diferença externa havia. Entretanto, ocorrera profunda transformação íntima, indicando o começo de um novo estágio em sua vida. No Egito, ela havia visto as pedras de triturar, a roda do oleiro e o fogareiro fumegante. E sabia que tudo aquilo simbolizava experiências pelas quais a própria teria de passar. De algum modo, por mais incrível que pudesse parecer, Grande Medrosa havia sido capacitada a aceitar o conhecimento de tudo isso e a aquiescência de tudo. Sabia, no íntimo, que com essa aceitação um abismo abrira-se entre sua vida passada e sua vida presente, entre o seu ego presente e o ego passado. Abismo que nunca mais poderia ser fechado. Ao olhar para o passado através desse abismo, ela contemplava o verde vale entre as montanhas e sentia-se lá com os servos do pastor, alimentando seu pequeno rebanho.
curvando-se diante dos seus parentes e indo ao lago de manhã e de tarde, a fim de se encontrar com o pastor. Mas ao olhar para aquela figura distante, ela dizia: eu era essa mulher, mas hoje sou outra pessoa. Grande e medrosa, não entendia como essa mudança ocorrera, mas sabia que se cumpriria nela as palavras do pastor. Pois os que chegam ao fogareiro fumegante do Egito e encontram lá a flor da aceitação, são transformados e recebem o selo da realeza. Grande e medrosa, na verdade, não se sentia totalmente nobre, e por certo nem mesmo trazia essa aparência. Não importava. Ela havia sido marcada com o selo e nunca mais seria a mesma pessoa de antes. Entretanto, embora dia após dia caminhasse com tristeza e sofrimento, ao longo das praias do grande mar da solidão, não andava mais encolhida de medo. Por certo, de forma gradual, algo impossível parecia acontecer-lhe. Um novo tipo de alegria invadia seu coração, e ela começou a notar belezas na paisagem, das quais até então estiveram inconsciente. Seu coração vibrava em êxtase diante do brilho do sol, nas asas das gaivotas que pairavam sobre as ondas do mar, que produziam espumas tão brancas como os picos nevados dos longínquos lugares altos. Até os murmúrios do mar, que antes lhe custavam sensação de tristeza, tomaram-se estranhamente belos. Ela sentia de algum modo que nos lugares mais distantes, talvez, mesmo em tempos idos, encontrava-se o significado de toda tristeza. É uma resposta alegre e maravilhosa demais para ser compreendida. Muitas vezes ela se surpreendia rindo alto, ao observar as cambalhotas dos engraçados caranguejinhos. Quando o sol brilhava forte, como fazia às vezes, até o cinzento mar transformava-se em algo de rara beleza, com a luz cintilando na espuma branca e no horizonte tão azul como o céu de meia-noite. Era como se o brilho do sol, na imensidão das águas, varresse todas as tristezas e em seu lugar espalhasse alegria. Nessa ocasião, Grande e Medrosa sussurrava consigo mesma: quando ele me tiver provado, eu me transformarei em ouro. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Um dia chegaram a um ponto da praia em que havia rochas e altos penhascos. Neste lugar, elas repousariam. Grande e Medrosa, depois de vagar pela praia, subiu a um penhasco e viu embaixo, pequena, a erma enseada cercada de rochas. Nada havia ali, a não ser pedaços de madeira e emaranhados de algas. Sua primeira sensação foi de vazio. Aquela enseada era como se o coração vazio, à espera ansiosa da distante maré, que talvez jamais retornasse. Quando, porém, horas mais tarde, Grande e Medrosa voltou à solitária enseada, pesando no mesmo lugar de antes, tudo havia mudado. As ondas agora se rebentavam com a força da maré alta. Da beira do penhasco, ela viu que a enseada, antes tão vazia, estava agora cheia até a borda. Grandes ondas branindo e gargalhando invadiam a estreita enseada e batiam nos lados, apossando-se de todos os lugares vazios, nichos e fendas.
Ao ver essa transformação, ela se ajoelhou ao lado do penhasco e edificou seu terceiro altar. Ó meu Senhor, orou, eu te agradeço por me haveres trazido aqui. Cá estou, eu vazia como estava aquela pequena enseada, mas esperando o momento em que me encherás com as ondas do amor. Então apanhou pequeno pedaço de cristal, de rocha, e o guardou na mochila, com as outras pedras memoriais. Pouco tempo depois de ela haver construído aquele último altar, os inimigos surgiram de novo. Lá ao longe, no Vale da Humilhação, os parentes esperavam Orgulho com sua vítima. Como o tempo passasse sem que ninguém aparecesse, o fracasso da missão parecia óbvio, mas esse fracasso o seu orgulho não podia admitir. Por isso, o mais rápido possível, enviariam reforços antes que Grande Medrosa alcançasse os lugares altos e estivesse em companhia do pastor, para sempre fora do alcance deles. Antes, porém, seguiam alguns espiões que encontraram Orgulho e levaram de volta a notícia de que Grande Medrosa não estava agora nas montanhas, mais longe, nas praias do Mar da Solidão, na direção contrária dos lugares altos. Essa notícia, além de surpreendente, soou-lhes de maneira maravilhosa e encorajadora. Logo providenciaram o melhor reforço e o enviaram em auxílio de Orgulho. Houve unanimidade na escolha de ressentimento, amargura e autopiedade. Estes juntos se apressariam e tentariam trazer Grande Medrosa de volta à família. Lá foram eles rumo às praias da Solidão, onde Grande Medrosa teria de suportar saltos reais e terríveis. Mas aos inimigos, depressa descobriram que a jovem com quem tinham de tratar já não era mais a mesma, Grande Medrosa. Logo de início perceberam que não podiam aproximar-se dela facilmente, pois estava sempre acompanhada de perto por tristeza e sofrimento, cuja assistência ela aceitava com muito maior boa vontade do que antes. Esses inimigos, entretanto, surgiam um de cada vez, gritando horríveis sugestões, parecendo a Grande Medrosa que, para qualquer lado que estivesse, uma das figuras mostrando-se a atormentava. Havia muitos lugares entre as rochas onde eles podiam esconder-se e de onde atiravam os seus dardos venenosos contra ela. Não lhe disse? Gritava Orgulho maldosamente. Onde está você agora, pequena tola? Lá nos lugares altos, por acaso? Não mais. Sabe que o Vale da Humilhação todos estão a par de sua vida e fazem chacota de você, buscando o desejo de seu coração, hein? E abandonada nas praias da solidão. Não avisei? Por que você não me dá ouvidos, pequena sonsa? Então, ressentimento apontou a cabeça nas fendas de uma rocha. Ele era extremamente feio, mas sua feiura era ao mesmo tempo horrível e fascinante. Às vezes, Grande Medrosa ficava como que hipnotizada pelo olhar dele, quando a fitava e gritava: Você sabe, Grande Medrosa, que sua atitude é de uma cega e idiota. Quem é esse pastor, afinal, a quem diz seguir? Que tipo de pessoa é ele, que requer tudo de você e aceita tudo o que lhe oferece sem nada devolver, a não ser sofrimento, tristeza, escárnio e vergonha? Por que lhe permite tratá-la assim? Levante-se e exija dele o cumprimento da promessa de levá-lo aos lugares altos.
Se ele não o fizer, diga-lhe que a considere livre do compromisso de segui-lo. A amargura, por sua vez, entrava com sua voz insinuante. Quanto mais ceder a ele, mais exigirá ele de você. Ele é cruel e tira vantagens da dedicação de seus servos. Tudo que exigiu no passado é de nada diante do que exigirá no futuro. Caso persista em segui-lo, ele permite que seus seguidores, sim, até mesmo mulheres e crianças, sofram nos campos de concentração e câmaras de tortura e tenham outros tantos tipos de morte. Pode você suportar tudo isso, você, pequena queixosa? Então, é melhor cair fora e deixá-lo antes que ele exija o maior de todos os sacrifícios. Cedo ou tarde, você será crucificada e abandonada. Autopiedade foi o próximo a surgir e de modo tão terrível que parecia o pior de todos. Ele falava mansinho, num tom de tanta piedade que Grande Medrosa começou a enfraquecer-se. Pobre pequenina Grande Medrosa, sussurrava ele. Isso é terrível, você sabe. Como você lhe é devotada? É o que recebe em troca? Nada, absolutamente nada. Ele é cruel, tratando-a dessa maneira. Acredita, diante do modo como ele age e trata, que realmente ele a ama? E a guarda em seu coração? Pode isso ser possível? Você tem todo o direito de sentir-se triste, prosseguiu Autopiedade. Mesmo pronta a sofrer por amor a ele, outras pessoas deveriam saber disso. Apiedaram-se de você e não tratá-la com incompreensão e zombaria, como em verdade acontece. Aquele a quem você segue se regozija em fazê-la sofrer e desejá-la e deixá-la numa situação de incompreendida, pois cada vez que se rende a ele, ele descobre um novo modo de magoá-la e esmiuçá-la. Essa última advertência de autopiedade foi falha, pois a palavra esmiuçar, de repente, lembrou a Grande Medrosa o que o pastor lhe havia dito na pirâmide, o pavimento onde havia os grãos. Acaso é esmiuçado o cereal? Não, o lavrador nem sempre está debulhando, nem sempre está fazendo passar por cima dele a roda do seu carro e os seus cavalos. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Isaías 28, 28 e 29. Ao pensar nisso, para espanto de Autopiedade, Grande Medrosa apanhou rapidamente um pedaço de rocha e atirou-o contra ele. Mais tarde ele disse aos outros três, num tom magoado: se eu não me tivesse desviado e saltado como lebre, a pedra poderia ter me derrubado, aquela pequena megera. Mas é exaustivo ser assaltada dia após dia, com sugestões como essas. Enquanto tristeza e sofrimento lhe seguravam as mãos, Grande Medrosa, impossibilitada de tapar os ouvidos, tinha de ouvir os ataques dos inimigos. Ela vivia momentos terríveis, afinal, as coisas chegaram a um ponto cruciante. Um dia, enquanto suas companheiras repousavam por alguns momentos, Grande Medrosa saiu a andar sozinha, despreocupada, mas não em direção à pequena enseada. Chegou a um lugar onde os penhascos projetados para o mar formavam estreita península, que terminava num escarpado precipício. Ao alcançar o final desse promontório, Grande Medrosa parou e pausou o olhar naquela grande extensão de mar. De repente, horrorizada, percebeu
os 4 inimigos aproximando-se, já quase ao seu lado, que se tornara diferente. Notava-se pela maneira como se preparou para defender-se. Embora pálida e assustada, em vez de quase desmaiar de medo à aproximação deles, ela tomou uma pedra em cada mão, colocou-as atrás de si e, tendo à retaguarda uma rocha, enfrentou-os de acordo com o limite de suas forças. Felizmente, o lugar muito estreito não permitia a aproximação dos 4 juntos. Orgulho colocou-se à frente dos amigos e caminhou na direção dela, erguendo forte cacete. Pode largar essas pedras, grande medrosa, disse selvagemente. Somos 4 e lhe faremos o que quisermos. Já que está em nosso poder, não só vai nos ouvir, como também voltará conosco. Grande Medrosa ergueu o rosto ao céu, aparentemente vazio, e gritou com todas as forças: Vem sem demora me libertar, ó meu senhor. Para horror dos 4 rufiões, o próprio pastor surgiu, mais ameaçador do que nunca, saltando na direção deles ao longo do estreito promontório. Ressentimento, amargura e autopiedade atiraram-se ao chão, enquanto o pastor se aproximava de Orgulho, que tentava segurar Grande Medrosa. Agarrando-o pelos ombros, o pastor rodopiou-o no ar e o atirou à borda do penhasco, de onde, com um grito surdo, ele caiu no mar. Ó, pastor, gaguejou Grande Medrosa, ainda trêmula de alívio e esperança. Obrigada. Achas que Orgulho está finalmente morto? Não é provável, disse o pastor. Enquanto falava, ele olhou por cima do penhasco e percebeu Orgulho nadando, como peixe em direção à praia. Então acrescentou: Lá vai ele. Mas a derrota que sofreu hoje ficará para sempre na sua memória. Poderá voltar, mas levará muito tempo. Quanto aos outros 3, eles se esconderam em algum lugar, e posso afirmar que não a perturbarão mais como o fizeram hoje, pois sabem que estarei alerta ao seu primeiro chamado. Pastor, por que quase caí nas garras do orgulho outra vez? E por que ressentimento, amargura e autopiedade têm esse poder de perturbar-me de modo tão terrível? Não te chamei antes porque eles nunca ousaram se aproximar de mim ou dirigir-me um ataque real. Eles ficavam ao meu redor, fazendo horríveis sugestões e provocações, e eu não conseguia fugir deles. Porque tinha de ser assim, pastor? Penso, disse o pastor gentilmente, que como nesses últimos dias o caminho ficou mais fácil e havia sol, também você veio a um lugar de descanso. Esqueceu-se, porém, de que era minha pequena serva, aceitação com alegria, e começou a sentir que já era tempo de eu guiá-la de volta às montanhas e aos lugares altos. Cada vez que você usa a planta da impaciência em seu coração, no lugar da flor da aceitação com alegria, tende a encontrar os inimigos ganhando vantagem. Grande Medrosa assentiu convicta de quão correto era ele em seu diagnóstico. Teria sido mais fácil aceitar o caminho difícil e ser paciente quando o mar estava cinzento e revolto do que agora, sobre o sol brilhante. Quando tudo ao redor parecia sorrir, ela segurou a mão do pastor e disse triste: Tens razão. Eu vinha pensando que me havias permitido seguir este caminho por tempo demasiado e que te havias esquecido da promessa. Depois acrescentou, olhando atento o rosto dele: Mas eu te digo agora, de todo o meu coração, que és meu pastor, cuja
voz adoro ouvir e obedecer, e que é uma alegria seguir-te. Fala, meu Senhor, e eu obedecerei. O pastor curvou-se, apanhou uma pedra ao lado de grande medrosa e deu a ela e disse sorrindo: Coloque isso em sua mochila, junto às outras pedras, como memorial deste dia, em que você viu a derrota do orgulho e de sua promessa de que esperará pacientemente até que eu cumpra o desejo do seu coração.